Oi, pessoa linda, seja bem-vindo ao meu diário de transformação. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu estou vivendo 180 dias para criar a vida dos meus sonhos. Então eu estou utilizando esse tempo, este prazo de 6 meses, para colocar em ação os meus planos e projetos que por algum motivo ficaram parados por toda uma vida, ou eu comecei e iniciei o projeto, mas ficaram parados. Então eu vou contar para você o que aconteceu nessa primeira semana, que já passou, e o início dessa segunda semana de transformação que eu estou usando nesses 180 dias para transformar a minha vida e os meus sonhos, os meus projetos em realidade. Essa primeira semana para mim foi bem intensa. Eu usei o tempo para eu planejar, criar o meu Notion, porque eu vou utilizar o Notion como um diário de bordo. E eu utilizei para construir tudo aquilo que eu estava planejando. Eu sei que muitas coisas no ideal, na nossa imaginação, elas parecem serem muito fáceis. E foi realmente o que aconteceu. Então eu construí com todo o carinho o meu Notion, o meu calendário, coloquei toda a organização, as tarefas que eu pretendia fazer durante essa semana e realmente me ajudou bastante. Porém, nem tudo sai como a gente planeja. Mas o intuito deste desafio que eu estou fazendo não é eu olhar para os impedimentos, para os problemas e usá-los como obstáculo para me pararem. Ao contrário, eu estou me desafiando dia após dia. E aquilo que eu consegui realizar, aquilo que eu consegui fazer, é a minha conquista e a minha vitória do dia, da semana, do mês, quando passar o mês. Mas eu estou usando esses 180 dias realmente para eu me desafiar, para eu sair do lugar. Então, o que foi que aconteceu nessa primeira semana? Eu planejei tudo. Eu assinei o meu diário, porque eu criei dentro do meu Notion também o diário de bordo, em que eu vou anotando todos os dias o que foi que aconteceu. Sendo que em alguns dias eu não consegui anotar, não por falta de vontade, mas porque o tempo também foi passando. E justamente na parte de metas, uma das coisas que eu coloquei foi com relação ao meu horário de dormir e o meu horário de acordar, porque eu tenho um certo desregulamento com relação a isso, e eu sei que isso me prejudica, porque eu sou uma pessoa que dorme muito tarde. Às vezes eu durmo meia-noite, 1 hora, 3 horas da manhã, e justamente por isso eu acabo acordando muito tarde. E eu quero construir um hábito de poder dormir mais cedo e acordar mais cedo. Porque eu sei que quando eu acordo tarde, lógico, parte do meu tempo já foi tomado por aquilo. E às vezes a gente fica, mas eu não tenho tempo para nada. Mas é porque o nosso tempo não está sendo administrado da maneira que deveria, de uma forma inteligente. Então, nesse período eu utilizei para eu deitar mais cedo. E o meu desafio é deitar, né? No caso, às 11 horas. E estou tentando também não pegar no celular na cama. Se bem que em alguns dias eu cheguei a falhar, mas tem me ajudado bastante a questão de quando chega às 23 horas, se eu já não estou deitada, mas eu já deixei meu celular de lado e iniciei a minha organização para ir para a cama. E estou acordando, sim, relativamente mais cedo, justamente este vídeo está sendo gravado hoje, no horário de 8h30 da manhã, me acordei às 4 horas da manhã e já fui pegar no sono novamente quase 7 horas e me levantei às 8, me arrumei e vim organizar, gravar este vídeo aqui pro canal, porque eu vou fazer um vídeo toda semana contando a minha jornada semanal. Então, o fato de eu ter deitado mais cedo, de eu ir para a cama mais cedo, me ajudou a acordar mais cedo também. Então, eu coloquei nas minhas metas dormir e acordar mais cedo, ler. Então, tem dias que eu não consigo ler os livros que eu estou lendo, mas eu não estou me cobrando pelo fato de eu ter colocado uma lista ali e eu, em algum momento da semana eu não consegui dar aquele check ali, eu não consegui ler o livro tal, e aquilo ficar me perturbando, me deixando fora de rota. Ao contrário, eu estou colocando na minha cabeça assim, eu não consegui fazer agora porque justamente eu estou fazendo alguma outra tarefa. Então eu não vou ficar me cobrando no sentido de olhar para a minha lista e ver que alguma atividade ou algumas atividades ficaram sem aquele check e aquilo dizer que eu falhei. Não, porque o resultado que eu quero, ele é de médio a longo prazo. E no final deste desafio, se eu tiver alcançado uma das minhas metas, para mim será uma grande vitória, porque as metas que eu estou colocando para mim são coisas que estão paradas há muito tempo na minha vida. Então não são coisas assim tão fáceis como acorda cedo, dorme cedo, e isso já significa para mim a grande vitória. Sim, é um passo, mas não é
a vitória, a conquista que eu pretendo durante esses 180 dias. O que eu quero realmente é uma transformação verdadeira, duradoura para minha vida. Sendo que um dos pontos que eu coloquei no meu diário de bordo, né, no meu Notion, é justamente a construção de um negócio para mim, porque eu não quero trabalhar para uma outra pessoa. Assim como eu falei no primeiro vídeo, no primeiro episódio do desafio, eu não quero trabalhar para uma outra pessoa. Eu quero usar este tempo para eu construir alguma coisa para mim. E eu fiquei até pensando durante esses dias, será que se eu for trabalhar, for em busca de um emprego para mim, será que eu não posso acelerar esse meu projeto? E às vezes eu me sinto tentada a buscar, a pedir ajuda para algum amigo por uma vaga de emprego, mas ao mesmo tempo também eu penso, se eu for trabalhar, esse tempo que eu posso estar trabalhando na construção desse projeto para mim, ele vai estar sendo desperdiçado para trabalhar para uma outra pessoa. E os meus sonhos, mais uma vez, ficarão na gaveta, ficarão empoeirados e eu vou dar a desculpa no final de que eu estava trabalhando. E vou me convencer de que eu estava fazendo algo justo, algo bom, algo necessário. Então, nesse momento eu voltei atrás novamente nesse pensamento de buscar um conhecido, de busca de uma vaga de emprego e realmente lutar, trabalhar. Até porque ainda faz uma semana, então não adianta eu colocar a desculpa para mim mesma de que, não, eu estou trabalhando eu estou em busca de um outro emprego para poder acelerar o desenvolvimento deste projeto pessoal para mim. Então eu não vou usar essa desculpa e eu espero conseguir chegar ao final com algo construído para mim e sem precisar desperdiçar ou estender, né, expandir o meu tempo, dividindo o meu tempo com outras atividades paralelas que não estão no meu projeto, que não fazem parte dos meus sonhos. Afinal, é para eu construir a vida dos meus sonhos. E se eu for trabalhar fora, eu posso sim ter o benefício de ter um salário, o meu salário, tudo, meu dinheiro, que pode sim ser somado para eu construir alguma coisa da minha vida, dos meus planos, mas eu não vou estar usando o meu tempo da forma inteligente que eu gostaria para construir a vida dos meus sonhos. Então, trabalhar para uma outra pessoa não faz parte dos meus sonhos. Então, se o projeto é 180 dias para criar a vida dos meus sonhos, é nisso que eu quero trabalhar. Então, foi um ponto negativo essa semana para mim, foi isso. Eu acabei desperdiçando alguns momentos pensando, bolando ideias de como eu poderia conseguir um emprego, mas não deixar esse tempo todo desperdiçado e poder trabalhar paralelamente na construção do meu sonho. E isso me tomou um certo tempo, buscando realmente algumas vagas. Eu pesquisei algumas vagas, na possibilidade de falar com alguns amigos, eu listei tudo certinho, né? Porque eu sou a mulher da lista, a mulher do planner, do check. Então, eu escrevi tudo isso, mas quando o meu dedo começou a digitar a mensagem para falar com algumas pessoas, eu parei. Eu acredito até que essa mensagem está salva na parte de mensagem para a pessoa que eu ia enviar a mensagem. A lista está lá aqui na sala da minha casa, a lista que eu fiz. Vou falar com fulano, vou procurar vagas em tal lugar, mas eu deixei esses planos parados novamente, porque não é isso que vai construir o meu sonho. Então, se a meta é construir a vida dos meus sonhos, então eu devo me concentrar nisso. Às vezes é isso que está nos fazendo paralisar, não está fazendo a gente render como a gente gostaria que rendesse. E o plano não sai do papel e a gente diz, mas eu não nasci para isso. Então talvez seja algo que você já tenha passado na sua vida. Você diz assim, eu quero tal coisa, mas chega na hora, você começa a usar o seu tempo para fazer outras coisas, e às vezes é só um disfarce, às vezes é só uma desculpa para você não ter o trabalho de começar algo que realmente vai lhe dar trabalho. E você, como já tem uma certa facilidade, ou um caminho meio andado para conseguir alguma outra coisa, aí você vai naquele caminho e vai se dando a desculpa para si, né, argumentando, não, mas isso daqui é para me ajudar em tal coisa, porque era isso que eu estava fazendo. Então, se você também se desafiar, se você também fizer um propósito de uma transformação em 180 dias, de um ano, de um mês, uma semana, não importa, use o tempo que você determinou para fazer aquilo, para focar. Se você, por acaso, diferente de mim, está trabalhando e resolveu iniciar um desafio pessoal para uma transformação, ok, você já está trabalhando, no caso. Mas você também pode, que eu não sei qual é o seu sonho, mas se for, por exemplo, o caso de você querer construir um negócio para você, ok, continue trabalhando.
Você, afinal, pode também não ter alguém que lhe ajude financeiramente. Você pode não ter um marido ou uma esposa que lhe ajude a somar. E você realmente precisa trabalhar. Mas você pode trabalhar ainda com mais afinco. Você pode trabalhar ainda mais duro, mais forte naquilo, no seu sonho. Se é o seu sonho, você deve trabalhar, deve lutar por ele. Porque se você não lutar pelos seus sonhos, as outras pessoas, elas podem até dizer que te apoiam, mas elas não vão trabalhar no seu sonho, porque cada um tem o seu sonho, cada qual tem o seu plano, e as pessoas não têm todo o tempo do mundo para sonhar e lutar pelos seus sonhos e ainda ir ali lutar e trabalhar pelos sonhos alheios. Eles podem sim, de boa vontade, lhe dizer que concorda com você, que lhe ajuda, que te apoia, mas quem vai dar o primeiro passo, quem vai dar o segundo e quem vai dar ainda continuidade a este projeto é somente você, é somente eu, pelos meus planos. Então, não espere o momento certo. Então, essa foi uma das dificuldades que eu encontrei, de ficar tentando buscar atalho, mas depois eu também analisei e vi que isso era apenas uma desculpa para mim. Então, uma das coisas que eu gostei muito dessa semana, de eu ter criado o meu Notion, foi porque nele eu coloquei as metas e às vezes eu acabo buscando outras alternativas, e aí eu olho, lá está a minha meta. Meu Deus, a minha meta é essa. Então, para eu conseguir isso, eu não posso desviar o meu passo para este outro caminho, para este outro lado. Eu devo focar. Eu tenho que ter na minha mente o que eu quero fazer. Então, o Notion, a minha agenda, o meu diário de bordo, ele tem me ajudado muito nessa organização. No meu Notion, eu coloquei a minha playlist que eu posso escutar para eu me animar, para eu me concentrar. Eu estou colocando os meus insights dos livros que eu estou lendo. E uma coisa que eu aprendi essa semana na minha leitura do mês, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, é que logo no primeiro capítulo, quando o Robert ainda é criança, ele começa a pensar, começa a falar, a fazer a comparação de como o pai rico e o pai pobre agiam em algumas situações, e ele começa a dizer que o pai pobre diz, por exemplo, se você não trabalhar, você não vai conseguir vencer na vida. Aí o pai rico dá a seguinte sugestão: se você quer tal coisa, o que você faria para? Então eu anotei esta frase, o que você faria para qualquer coisa. E coloquei ali na minha sala, bem perto do meu computador, para quando eu estiver fazendo alguma coisa, surgir alguma ideia, alguma dúvida, e eu pensar, querer me sabotar dizendo que eu não sou capaz, eu olho para essa frase. Essa semana essa frase me inspirou. O que eu posso fazer para? O que eu posso fazer para conquistar o meu sonho? O que eu posso fazer para concluir a leitura deste capítulo? Se, por exemplo, o capítulo é muito longo, eu posso dar uma pausa de 5 minutos, eu posso tomar um café, eu posso ler agora e continuar depois, mas eu não posso ir com a justificativa de eu não posso ler agora, então eu nem vou pegar nesse livro. Então, o que eu posso fazer para dar o primeiro passo? O que eu posso fazer para dar continuidade para tal coisa? O que eu posso fazer para iniciar a minha dieta? O que eu posso fazer? Entendeu? Então, estou usando essa frase exatamente para dar sempre o passo seguinte, porque nós tendemos a paralisar, nós tendemos a pensar que não vai dar certo, que se a gente já passou uma vida inteira sem, se a gente já lutou durante muitos anos e não conseguiu, a gente pensa que porque esses dias, no meu caso 180 dias, vai mudar tudo. Então, eu estou usando esta frase que me inspirou bastante essa semana para colocar no meu propósito, para eu dar continuidade, para eu até acelerar o meu progresso. Então, a leitura ela ajuda muito. E a leitura desse mês, para mim, é Pai Rico e Pai Pobre, porém, eu estou lendo paralelamente outros livros, como Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Eu estou lendo também Qual é o Seu Sonho? É um livro em inglês, né? What's a Dream? E eu não sei falar inglês também, mas eu usei o Google Tradutor para traduzir o livro, e eu estou lendo um livro maravilhoso que fala sobre sonhos. Qual é o seu sonho? Às vezes não, na maioria, quase sempre mesmo. Eu não vou generalizar porque tem sempre exceções. Então, nós esquecemos qual é o nosso sonho, ou não acreditamos o suficiente para lutar por ele. Muitas pessoas estão enclausuradas, estão enfiadas num trabalho que elas não acreditam, que não as fazem felizes, e deixam de lutar por um plano, por um sonho, simplesmente por medo. E
nunca serão realizadas. Então eu estou lutando pelo meu sonho. Eu tenho sonhos, não tenho um sonho. Eu tenho sonhos e os meus sonhos estão empoeirados, estão na gaveta, mas eu estou agora trabalhando neles porque nunca é tarde. É uma das coisas que o livro fala. Não importa a sua idade, não importa onde você mora, não importa o que você faz, sempre há tempo para nós realizarmos o nosso sonho. Então, e o outro livro que eu estou lendo também, que está até um pouquinho parado para eu dar continuidade na minha leitura do mês, é Ultra Aprendizado, que ensina ali como nós podemos ser autodidatas, estudarmos sozinhos, aprendermos uma nova profissão, aprendermos um idioma de uma forma acelerada, como a gente pode imergir nesse mundo que nós estamos querendo aprender de uma forma que nós possamos nos apropriar desse aprendizado de uma forma completa, mesmo sem estarmos numa instituição, porque às vezes o que a instituição te ensina não é exatamente aquilo que você está querendo, e às vezes essa experiência, nossa experiência do dia a dia, ela é muito mais válida para nos fazer aprender alguma coisa, como por exemplo, às vezes a gente passa muitos anos, meses dentro de uma escola para aprender um idioma e quando vai na vida real não é daquela forma que a língua ela é empregada. As pessoas sentem dificuldade em se comunicar, em conversar com outras pessoas, porque o que elas aprenderam praticamente foi gramática, vocabulário, mas a conversação em si, que é aquilo que vai realmente ajudar ela a se destravar, seja numa viagem, seja num emprego, seja para uma entrevista, ela não vai conseguir porque ela não tem a prática. Então, às vezes é muito mais válido você querer usar o seu aprendizado, ou melhor, colocar o seu aprendizado em ação numa experiência de vida. E você vai aprender, você vai expandir e você vai ainda perceber que você é muito capaz, além daquilo que você imaginava, porque você foi aprendendo na prática, porque você se colocou dentro daquele universo de aprendizado. E você não precisa estar numa faculdade para você aprender uma nova profissão. Então esse livro, o Ultra Aprendizado, ele é muito bom, super interessante, uma leitura maravilhosa. E eu indico para você, se você está querendo aprender alguma coisa e você não sabe como ler este livro, ele vai te dar uma direção muito, muito boa. Então, o que isso tem a ver com o meu desafio? Eu gosto de ler, porém meus livros estavam também na prateleira, estavam parados. Na verdade, eu tenho uma coleção de PDFs, ou seja, de livros para eu ler, porém eu estava deixando eles de lado. Mas desde o início do ano, desde janeiro deste ano de 2025, eu tenho me colocado em ação na leitura. Eu faço parte de um grupo de colegas de um grupo de leitura, né? Que estão ali compartilhando suas leituras, que incentivam, que vão direcionando qual é o livro do mês, e isso me ajudou bastante. Então, justamente a leitura desses livros me fez querer me colocar em ação, porque não adianta simplesmente eu ler e não colocar em ação. A leitura ela serve para mudar a nossa vida. Mas como é que eu vou mudar a minha vida se eu não estou me colocando em movimento? Então eu estou tendo clareza do que eu quero, eu estou me organizando e faltava um movimento, e agora este é o movimento. Então eu até criei o meu próprio método, o método com clareza, organização e movimento, para que eu possa ter uma vida realmente equilibrada. E quando eu falo equilíbrio, eu estou falando de não só ter a teoria, mas de ter a prática. De ter uma prática direcionada, de eu ter clareza sobre aquilo que eu quero, de como eu organizar a minha vida, o meu dia a dia, os meus planos, mas de como principalmente me colocar em movimento, porque se eu não me colocar em movimento, a minha leitura não está me servindo, os meus sonhos não serão realizados, a minha vida não mudará. Então, o que eu estava precisando era me colocar em movimento. E o meu Notion, neste caso, está servindo como este local de organização. É nele que eu olho e vejo aonde a minha seta está apontando, para qual objetivo eu estou trabalhando. Está contido tudo aquilo que eu desejo, que eu estou planejando. Porque é muito bom a gente ter visualmente organizado no nosso dia a dia. Então, o meu Notion que eu organizei para mim não é para me
para me prender, para me deixar ali escravizada. Ah, eu deixei de fazer isso. Não, é porque eu quero algo organizado, que quando eu estiver me desviando ali da minha meta, do meu plano, do meu objetivo, eu sei para onde olhar e eu sei também para onde seguir. Principalmente, eu sei para onde seguir, o caminho que eu devo tomar. Então, se você está nessa dificuldade de organização, não consegue ter clareza do que você quer para se colocar em movimento, eu indico você criar também para você um diário. E justamente se você não sabe como começar, eu estou disponibilizando para você o meu Notion. E se você quiser, é só você clicar no link aqui embaixo e você pode usar o modelo do meu Notion. No meu Notion tem o prazo de quando eu comecei o meu desafio, de quando eu pretendo terminar, tem o meu objetivo final, nele eu tenho a minha área de transformação, então as áreas que eu quero ser transformada, que é minha área profissional, na minha aparência, para os meus cuidados pessoais, com relação aos meus estudos e leituras, com relação à minha saúde, aquilo que eu quero para o meu corpo, tudo com metas, tudo estipulado. Você pode simplesmente fazer um desafio pessoal porque você quer transformar sua vida profissional ou porque você quer organizar seus estudos. Então as metas são suas. Então eu tenho a minha área de transformação. Dentro do meu Notion também eu tenho o meu diário de bordo, que é onde eu anoto faço o meu diário do dia a dia, eu escrevo ali tudo o que aconteceu no meu dia. Também eu tenho a parte de leituras e também tenho a parte de insights, de frases daquilo que eu leio, que eu vejo, que eu escuto e que aquilo pode me servir para inspirar, para um insight, para algo que eu esteja fazendo, que eu queira fazer, eu vou ali e anoto. Coloquei também a minha playlist, eu tenho ali também a parte de metas, que é onde está o que eu quero alcançar, o que eu quero conquistar até o final desses 180 dias. Então é nele que está tudo organizado. Então você precisa também de algo que lhe dê clareza, que esteja organizado, para que você se coloque em movimento, porque quando nós não temos clareza, quando nós não temos organização, o seu movimento vai ser desordenado, talvez você nem saia do lugar. Então é muito bom que nós tenhamos um local que nos dê esta clareza, esta organização, que nos coloque em movimento. Então este foi o meu método pessoal que eu criei, método com, para que eu consiga colocar em movimento. E algo que eu conquistei essa semana, que eu falei para vocês que eu não tinha coragem, foi abrir o meu perfil do Instagram e eu começar a postar. Até então eu já postei esta semana 2 stories, mas para mim foi uma vitória. Eu quero agora ir lá e falar. Eu não tenho ainda seguidores nesse perfil, pois como eu falei, eu tenho vergonha de colocar os meus planos e parece assim que eu vou me sentir ridicularizada pelos meus conhecidos, mas eu já dei o primeiro passo, eu já me coloquei em movimento, eu abri o meu perfil e agora é só questão de horas, de poucos momentos para eu ir colocando os meus planos e colocando ali os meus pensamentos, as minhas reflexões, e as pessoas que se sentirem ali em sintonia com o que eu estou falando, eu acredito que elas vão se chegar até mim. Então também te faço um convite, se você quiser, você ir lá conhecer o meu perfil, se você gostar, ele está no início mesmo, você ir lá e me seguir e construirmos essa rede, essa comunidade de pessoas que estão em busca realmente de uma transformação, em busca de uma mudança. Então, que esta semana, essa segunda semana, seja uma semana também de conquista. Essa segunda semana eu vou usar, a primeira semana eu usei muito para planejamento e agora eu vou começar a colocar mais em ação. Eu planejei a primeira semana, mas também me coloquei em movimento. O planejar também é um movimento, mas eu abri meu Instagram, eu fiz as minhas leituras, eu comecei a organizar meu horário de descanso, de dormir e de acordar. Estou bebendo mais água, que é das minhas metas, porque às vezes eu esqueço absolutamente de beber água, só lembro quando a garganta realmente está seca e isso não é saudável, isso é ruim para mim. Cuidando melhor dos meus cabelos. Comprei um kit de tratamento para os meus cabelos. Estou me mantendo muito mais, posso dizer assim, bonita,
da minha forma, da minha maneira, mas eu não estou me deixando jogada em segundo e terceiro plano, eu estou me colocando também em primeiro plano, estou colocando o meu devocional em prática. Mas como eu falei para vocês, essa primeira semana não foi perfeita. Nem tudo que eu coloquei na minha lista de meta semanal eu consegui fazer, mas não foi algo que eu fiquei me cobrando dizendo que eu falhei, porque esse não é um intuito. Eu quero poder comemorar as minhas vitórias, as minhas pequenas conquistas. As mudanças não acontecem com grandes hábitos, mas com micro hábitos, com coisinhas pequeninas que nós vamos fazendo todos os dias que com o passar do tempo vão se acumulando. É o tal do 1% todos os dias. Foi isso que eu aprendi no livro Hábitos Atômicos, que eu li no mês de março. Ele é um livro também super interessante e eu indico para você, sobre hábitos. O que nos mata muitas vezes, nos mata vivo, são os nossos péssimos hábitos. Então, quando nós conseguimos colocar hábitos melhores, hábitos saudáveis, hábitos que nos tragam alegria, que nos tragam um propósito, isso nos deixa muito mais felizes, isso transparece a nossa beleza interior, nossa paz interior, e a gente começa a colocar tudo em equilíbrio em nossas vidas. Os hábitos constroem o nosso sucesso. Às vezes a gente acha que isso é frescura, que isso é bobagem. Ah, hábitos do quê? A minha vida é corrida. Mas se a sua vida é corrida é porque também você criou o hábito de ter uma vida corrida. Você quer ter uma vida mais calma, mais tranquila? Comece a construir hábitos saudáveis para você. Hábitos que te deem uma vida mais leve, mais tranquila. Ou se a sua vida é muito monótona, porque também é o que eu penso na minha vida, vamos construir algo, vamos colocar hábitos no nosso dia a dia que nos façam ter uma vida mais interessante. Interessante para nós mesmos, não é para estar mostrando para os outros, convencendo as outras pessoas, a menos que seja também o seu objetivo, mas que nós possamos criar o hábito de ter uma vida melhor, uma vida leve, uma vida feliz. São os nossos hábitos que vão realizar, que vão nos ajudar a realizar nossos sonhos ou não. Eu estou percebendo isso quando eu fico analisando as minhas metas, analisando o meu dia a dia, analisando a minha vida, e eu vejo que foram os hábitos que eu construí para a minha vida que me fizeram parar em praticamente todas as áreas da minha vida. Eu estou sobrevivendo e não vivendo. Então não é isso mais que eu quero para mim, e por isso eu resolvi me organizar de uma maneira clara que me coloque em movimento e eu consiga realizar os meus projetos, que eu consiga realizar os meus sonhos. E eu pretendo chegar no mês de dezembro com a minha vida assim, andando. Aí você pode pensar assim, mas 180 dias tu vai mudar toda a tua vida? Não sei se eu vou mudar toda a minha vida, mas aquilo que eu mudar será a vitória da minha vida deste ano. Vai ser aquela mudança que eu fiquei prometendo para mim quando tem a virada de ano. Esse ano vai ser um ano diferente. Vou fazer isso e aquilo, vou fazer acontecer, e o ano vai passando, os meses vão passando e a gente não vai fazendo nada. Então eu resolvi colocar em ação nesses 180 dias. E a vitória que eu tiver eu vou compartilhar aqui com você. Aquilo que não deu certo, aquilo que andou, mas paralisou por qualquer motivo, a vida também acontece. Então não é porque parou que eu vou deixar de sonhar, de fazer, não. Isso deu certo, ok, comemora. Mas vamos continuar trabalhando para que os outros projetos continuem, para que os outros projetos evoluam, cresçam e eu consiga realizar os meus planos. Até porque eu tenho ciência de que alguns planos que eu coloquei no meu diário, no meu diário de bordo, eles são projetos que vão se realizar não em 180 dias, mas daqui a alguns anos. Eu estou falando financeiramente, eu estou falando profissionalmente, mas eu sei que algumas coisas elas já vão estar encaminhadas. Diferente de estarem paradas, que nunca vão acontecer nada, quando eu estou em movimento eu tenho a certeza, na minha mente, eu já estou construindo o hábito na minha mente, de começar a pensar que eu devo fazer. Por que eu não fiz isso hoje? Eu já começo a me cobrar. Então, eu estou me colocando em movimento. Este vídeo foi a realização também, porque eu já estava me cobrando, eu preciso gravar o segundo episódio do meu desafio. Então, eu já estava me cobrando ali. Eu quero fazer, eu estou me sentindo desafiada. É um desafio pessoal, mas eu estou me sentindo desafiada, como se alguém viesse comigo. Tu não é capaz disso. Aí a pessoa vai lá e faz. Quer fazer para mostrar que é capaz. Então, este canal aqui no YouTube, ele está servindo para mim disso. Ele é um desafio pessoal, um desafio real.
um desafio verdadeiro, ele tem intenção na minha vida. Então eu compartilhando aqui, eu estou me colocando ali numa situação de eu prometi, eu vou fazer, eu não vou falhar. Eu não quero que as pessoas me vejam falhando. Ninguém quer que as pessoas as vejam falhando, errando. Todo mundo quer dar certo, todo mundo quer fazer bonito. Então foi justamente o meu objetivo ao criar o canal. Eu compartilhar o meu diário, compartilhar a minha transformação, porque dessa forma eu estou me colocando em movimento, eu estou me cobrando. Tô dizendo sim, quem viu? E eu falar para alguém dizendo que eu estou fazendo um desafio e vai lá olhar e ver que eu não fiz mais nada, vai dizer que eu sou uma perdedora. Eu não sou perdedora. Eu sou uma pessoa que nasceu para vencer. Eu sou uma pessoa que está sonhando, já está imaginando, se colocando em ação, está sonhando, já está vendo aquilo ainda que nem existe. Mas eu estou vendo que eu estou conseguindo. Eu já estou vendo os meus primeiros inscritos do canal. Eu já estou vendo a minha vida profissional sendo construída realmente. Eu já estou vendo o meu negócio digital sendo feito. E eu estou construindo realmente o meu produto digital. Eu quero trabalhar no digital e eu vou trabalhar. Eu já vejo a minha vitória, eu já estou vendo. Os meus olhos físicos não veem, mas a minha imaginação já está vendo. E às vezes eu já fico feliz com isso. Dá um sentimento de vitória. E é assim que as coisas acontecem. É quando a gente começa a colocar a emoção em atividade também. Quando a gente coloca a nossa emoção na nossa força, no nosso sonho, as coisas saem do papel. Então eu espero que a sua vida também, ela não fique mais somente onde está, mas que você progrida, porque eu tenho certeza que eu e você temos sonhos. E os sonhos que estavam parados estão só aguardando para serem realizados. Então, essa era a mensagem deste segundo episódio. Aguarde que na outra semana, né, cada semana, toda sexta-feira, eu vou estar postando um vídeo referente ao que aconteceu na minha semana e colocando o meu aprendizado, os meus insights e crescendo, porque eu estou crescendo como pessoa e eu creio que alguma palavra minha também possa servir de inspiração para você que está assistindo esse vídeo. E se você também se sentir na vontade, inicie o seu projeto de 180 dias. Faça um desafio pessoal para você. Faça um desafio pessoal para o seu crescimento. Porque somente assim, você se colocando em movimento, que você vai conseguir crescer. Você tem clareza, você se organiza e você se coloca em movimento. E se você quiser, estou disponibilizando o link do meu Notion para você conseguir organizar também a sua meta, o seu diário, o seu desafio. E esse é um convite para você mudar de vida. Muito obrigada por você ter chegado aqui comigo e até o próximo vídeo do desafio.